Olá amigos, muito boa tarde, bom estar com vocês novamente. Hoje é terça-feira, 15 de julho, esta é mais uma edição do NT Sul, trazendo os principais assuntos do dia para vocês. Vamos aos destaques desta edição. Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Cachoeira quer ouvir servidores. A audiência pública vai discutir o projeto de lei da Prefeitura que pretende mudar as regras do Fundo de Aposentadoria e Pensão. Servidores são contra as alterações propostas pela Prefeitura. Governo do Rio Grande do Sul abre a maior rodada de conciliação de precatórios da sua história. Até 3 bilhões e 300 mil reais foram colocados à disposição de quem tem valores a receber do Executivo decorrente de ações judiciais. Prefeitura de Cachoeira do Sul multou 34 proprietários de terrenos sujos até agora. A Secretaria de Infraestrutura Urbana avança lentamente com o trabalho. R$ 1.000 aproximadamente. Em não atendendo, novamente, a cada 30 dias ela recebe uma multa dobrada. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o vai e vem dos ribeirinhos. Mesmo quando há concordância dessas famílias de irem para outros lugares ou de receberem uma nova residência, esbarra na burocracia oficial, que ela é extremamente danosa para quem quer resolver imediatamente um problema. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento Rural de Cachoeira do Sul, Cristiano Leivas. Na pauta, a manutenção das estradas, a situação das pontes e como a equipe tem trabalhado para atender as demandas dos moradores do meio rural. Você, desde já, está convidado a participar. Tem algum questionamento para o secretário, alguma dúvida? Manda para a gente a sua perguntinha. Nosso WhatsApp está aí na tela, 51997697129, que a gente faz a sua pergunta diretamente para o secretário, tá? Vai estar ao vivo comigo aqui no estúdio. Estamos também com live lá em facebook.com/TV Cachoeira, também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. NT Sul já está no ar. Está aberta a 9ª rodada conciliatória de precatórios do Rio Grande do Sul, a maior da história. De 14 de julho a 15 de agosto, quem tem valores a receber do Executivo decorrente de ações judiciais pode se habilitar para receber a proposta de pagamento. Já os credores que não manifestarem interesse na conciliação ou não finalizarem os trâmites necessários permanecerão na posição original da ordem cronológica de apresentação. A conciliação estabelece que, se atendidos os aspectos formais e processuais, o credor poderá receber o precatório com um deságio de 40%, ou seja, aceita menos do que o valor total em troca de mais rapidez. Os precatoristas que aceitarem devem registrar o interesse por meio dos advogados. A partir daí, a PGE analisa os processos. A projeção é de que a 9ª rodada comece a ser paga entre outubro e novembro. A Procuradoria vai fazer a análise do precatório, há uma série de questões que devem ser analisadas, desde a atualização do cálculo até a verificação de credores, das questões que envolvem sucessão, por exemplo, e, estando correto, vamos apresentar uma proposta que, como eu disse já, de modo linear, apresenta um desconto de 40%. O Estado ficou um período longo de anos sem pagar precatórios e depois ele passou a pagar o que uma emenda constitucional determinava, de 1,5% da receita corrente líquida, o que era absolutamente insuficiente para fazer frente ao volume de precatórios inscritos. E isso fez com que fosse se acumulando esse estoque que chegou a mais de 16 bilhões de reais. Nesses últimos anos, a gente tem feito um esforço grande e efetuado pagamentos recordes aí de precatórios no Estado, com aporte de recursos próprios e com financiamentos que o Estado obteve. A estimativa é de que dos 65 mil precatórios expedidos contra a Fazenda Pública Estadual, entre 25 e 30 mil possam ser negociados nessa rodada. Até junho, foram pagos 1 bilhão e 800 milhões de reais em precatórios. A meta do Executivo é pagar até 3 bilhões e 300 milhões de reais até o final do ano. Será o maior volume da história.
Os recursos provêm de um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que destinou 500 milhões de dólares para esse fim. Do ano passado para cá, a gente aumentou o percentual que o Estado destina para pagamento de precatório com recurso do Tesouro. Historicamente, sempre foi 1,5% da receita, desde a emenda constitucional de 2009. E agora a gente está aplicando 1,75%, um pouco a mais, mas é o que cabia nas contas do Estado. Ano passado a gente pagou 1.766 e ainda assim o estoque aumentou, porque tem muito ingresso e porque a correção do estoque é pela taxa Selic, que está muito alta. Então, mesmo com todo esse esforço que a gente está fazendo, ainda tem dificuldade, por isso a adesão a essa rodada aqui ela é importante, acho que é uma oportunidade que existe de ter essa preferência no recebimento do pagamento. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul cedia no final da tarde de hoje audiência pública para discutir o projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal que pretende mudar as regras do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais. O desequilíbrio das contas do FAPES preocupa a Prefeitura, mas a mudança, que atinge principalmente a pensão por morte, é alvo não só de crítica, mas de preocupação dos servidores. A comissão especial pretende hoje ouvir as demandas dos municipários. A terça é o palco de discussões, então, da definição a respeito da vida dos servidores em Cachoeira do Sul, quando a comissão especial traz a pauta para determinar os rumos desse projeto que pretende alterar as regras do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores aqui de Cachoeira do Sul. A comissão especial foi formada na Câmara de Vereadores do município, presidida pela vereadora Juliana Spolidoro, que está aqui ao meu lado, e traz, então, os detalhes dessa audiência pública que será realizada a partir das 18 horas. Vereadora, boa tarde. O que está sendo previsto para essa discussão que acontece, então, hoje aqui em Cachoeira do Sul? Boa tarde a toda a audiência. Bom, na verdade, a audiência ela é feita para escutar os servidores, né? Para nós é muito importante avaliar e escutar. A gente está num momento de muita consciência, né, da responsabilidade que a gente tem com esse projeto. Então, nós nos colocamos à disposição e criamos essa comissão especial exatamente para escutar os servidores, entender a dor deles e temos noção da responsabilidade do que esse voto traz para a vida de cada um. Existe um embate aí no sentido do que pretende o Executivo, que é trazer a viabilidade da manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão para os servidores, mas também uma preocupação dos servidores, principalmente no que tange a questão das pensões, principalmente no aspecto do pós-morte, né? Como é que a comissão vem avaliando esses dois lados para trazer uma resposta que contemple tanto ao governo quanto aos servidores do município? Olha, isso realmente é a parte mais difícil e por isso que esse projeto é tão importante, porque a gente fala de números, mas a gente fala de vida, a gente fala de morte. Então, o que mais nos preocupa é isso, é essa decisão, porque mesmo que a gente olhe para os números e entenda a justificativa do governo, nós estamos muito preocupados com a vida das pessoas e com os seus entes que, caso, né, venha a falecer esse servidor, vão ficar com a pensão. Isso nos preocupa muito e é o grande embate, né, que a gente está passando e por isso que a gente quer tanto escutar para ter uma decisão que vá agradar a todos, não digo a todos porque é muito difícil, mas que vá ser positiva. Vereador, existe uma solicitação aí dos sindicatos para que essa audiência fosse realizada num espaço maior, já que a Câmara tem uma limitação para receber um grande número de pessoas. Como é que a comissão tenta gerir isso? Está definido que, de fato, vai ser aqui na Câmara de Vereadores ou existe a possibilidade de ser alocada essa reunião num espaço maior? Olha, a comissão realmente definiu em conjunto que será aqui na Câmara, pela questão até da viabilidade, da transmissão, das gravações. A gente precisaria tirar todos os equipamentos da Câmara para levar para os outros lugares. A gente entende também que é uma pauta muito sensível, então aqui a gente tem a nossa segurança da Câmara para acalmar qualquer ânimo que venha a ficar mais alterado. Então, por alguns pontos, né, debatidos, a gente decidiu sim manter aqui na Câmara de Vereadores. O que vocês pretendem trazer de resposta, além, é claro, da escuta ativa, que é um dos pontos que a senhora já colocou aí, mas do posicionamento da própria comissão a partir já do conhecimento da pauta que está sendo trazida dentro desse projeto de lei?
Olha, eu não posso te dar uma resposta concreta, porque eu não posso responder em nome da comissão, mesmo sendo presidente. Mas a gente vai agir de acordo com a legalidade ou ilegalidade desse projeto, que a gente está estudando com muita responsabilidade. Então, o nosso dever não é mérito agora, e sim se o projeto é legal ou não. Estamos trabalhando em cima disso e esperamos, até o final da semana, dar um retorno em relação a isso. Vereadora, qual é o prazo final que a comissão tem, então, para exarar esse parecer e trazer uma resposta, né, da análise que está sendo feita, a senhora, com seus pares, os vereadores Daniela Santos e o vereador Alex da Farmácia? Bom, o prazo atualmente, como está, é 31 de julho, então iria para votação 4 de agosto, se for aprovado, né, se for, o parecer for de legalidade. Então, nós teremos 30 dias desde o início da comissão, mas tem esse prazo do dia 31 de julho e a gente vai cumprir esse prazo. Não existe aí a possibilidade da comissão pensar em solicitar a prorrogação desse prazo por mais 30 dias para analisar o projeto? Nós já solicitamos, mas o prefeito realmente quer manter dessa forma. Então, a gente vai estudar a legalidade ou a ilegalidade dentro desse prazo que ele decidiu. Então, está mantida a reunião, essa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para hoje, às 18 horas, convocando todos os servidores para participarem dessa discussão e ouvirem, então, o que a comissão tem a trazer e também manifestarem as suas dúvidas e os seus posicionamentos para subsidiar o trabalho de vocês. Exatamente. Nós esperamos todos hoje aqui na Câmara, às 18 horas. Todos poderão se inscrever para falar. Para nós é muito importante que venham, que coloquem seu posicionamento, para nós escutarmos a todos com respeito e carinho a todos os servidores. Obrigada. Certo, então. Muito obrigada, vereadora Juliana Spolidoro. Hoje, às 18 horas, a Câmara cedia essa discussão a respeito do futuro do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores de Cachoeira do Sul. Obrigada, Thelma, pela participação e pelas informações. E, pessoal, na última semana, a comissão especial composta pelos vereadores Juliana Spolidoro, Alex da Farmácia e Daniela Santos esteve reunida com os presidentes dos sindicatos dos servidores municipais. Na ocasião, os 3 sindicatos, o Sincasul, que representa o quadro geral, Ciprom, dos professores, e Sincerleges, da Câmara de Vereadores, oficializaram sua contrariedade aos projetos de alteração no FAPES e pediram a retirada das propostas da pauta de discussões da Câmara. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cachoeira do Sul foi oficialmente empossado ontem pelo prefeito Leandro Balardim. A nova diretoria conta agora com a presidente Rejane Gonçalves, a vice-presidente Isabel Vivian, a primeira secretária Fabiane de Moraes e a segunda secretária Janice Pinto de Lima. Também vão participar do conselho representantes da sociedade civil e do poder público. O objetivo é promover o diálogo, formular propostas e acompanhar ações para garantir os direitos das mulheres e combater todas as formas de violência e discriminação. Hora do quadro Opinião aqui no NT Sul. Participação do comentarista Francisco Bastos. Hoje ele vai falar sobre uma situação recorrente a cada enchente, a cada evento extremo. O vai e vem dos ribeirinhos, uma situação que está longe de ter solução. Uma matéria veiculada aqui no nosso NT Sul, do Bernardo, do colega Bernardo aqui, trouxe uma outra situação dentro de um quadro que é pós-enchente. O que trouxe foi o acúmulo, né, de utensílios domésticos e outros entulhos que as pessoas não têm mais como utilizar e foram retirados das casas com a enchente e ficaram nas ruas esperando que sejam recolhidos. Este é uma situação, dentre outras tantas, que acaba afligindo aquelas pessoas, porque vem ali, e foi colocado na reportagem, as crianças brincando e aquele acúmulo ali de utensílios, de móveis, enfim, é um grande espaço para proliferação de insetos, né? E causando doenças para toda a população. A dengue é um exemplo claro disso, de que nós temos, a partir dessa falta de cuidado
com o ambiente, a consequência é direta. O país, o Brasil ou o mundo, mas vamos focar no Brasil, tem por característica, nas últimas décadas, um aumento das cidades. A urbanização, ela mostra sinais aí de crescimento e de chegar praticamente a um esgotamento no ano de 2050. Haja visto o número de pessoas que vão se acumulando e o grande problema que se tem nesse sentido é do trânsito, é da própria poluição, mas nas camadas melhores da população, elas acabam dando conta disso, achando mecanismos, achando formas de viverem. O grande problema são os que chegam para as periferias, que é um grande número. Pessoas que encontram espaço somente em áreas já de risco, mas que porque estão à disposição e porque não existem políticas públicas de acolhimento delas em espaços, em empregos, em escola, em saúde, em segurança, para que vivam decentemente ou dignamente. E aí o que acontece? Se faz a pergunta, costumeiramente nessas situações, por que estão ali e por que não foram para outro lugar? Estão ali porque é o único lugar que encontraram e não vão para outros lugares porque tem uma questão que muitas vezes não é explorada ou não é valorizada. Eles têm a sua vida ali, inclusive a sua vida de rendimento para viverem. Por exemplo, quem está na beira do rio, pesca, então o rio está ali próximo, e se deslocarem para outros lugares, como já teve experiências aqui mesmo em Cachoeira do Sul, mal sucedidas, porque as pessoas acabaram voltando porque o seu ganha-pão estava naquele local. Então é uma situação muito desagradável e que a rapidez com que eles são retirados daquele lugar, colocados em abrigos, recebem ranchos, até a atenção de alguns profissionais, ela não é a mesma no sentido de acharem soluções definitivas. Eles acabam sendo colocados novamente naquelas mesmas residências e por ali vivem até o próximo evento climático para serem retirados. Então é um vai e vem. Nesse tempo todo, mesmo quando há concordância dessas famílias de irem para outros lugares ou de receberem uma nova residência, esbarra na burocracia oficial, que ela é extremamente danosa para quem quer resolver imediatamente um problema. É verdade que os órgãos de financiamento vinculados aos governos, eles necessitam claramente de cumprir a legislação, mas há exageros nisso. Ao ponto de hoje, passado mais de um ano da última enchente, e nós temos mais de 1.000 famílias aqui no Rio Grande do Sul que não receberam suas casas. É possível que a distância que essas pessoas se localizem em relação aos demais segmentos comunitários e mesmo ao olhar dos governantes, faça com que eles sejam colocados, digamos, numa posição inferior sob o ponto de vista de priorizarem políticas. E ali eles vão vivendo, sofrendo em péssimas condições e sendo a única alternativa que possuem para sobreviverem eles e seus familiares, muitas vezes crianças, idosos e aí por diante. O que se precisa, sem dúvida nenhuma, é não passarmos adiante esse problema. Haja, sem dúvida, muitos estudos, há planilhas, há plataformas digitais que são de conhecimento público, que alimentam as narrativas, os discursos, a busca de votos, mas que não se transformam em projetos práticos. Isso é o que tem que acontecer. A gente está cansado de conversa e imagino quem está nessas condições que já não acredita mais ou acha que aquele realmente é o seu destino de vida, quando nós vemos tantas coisas, às vezes, que poderiam ser feitas, que são apontadas, mas que não se transformam em ação prática.
168 doses de vacina foram aplicadas em ação realizada pela Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul no último sábado. No balanço divulgado pela pasta, os números foram contabilizados em 3 ações realizadas em diferentes pontos, no Asilo Nossa Senhora da Medianeira, no Colégio Estadual Diva Costa Fachin, no evento Família na Escola e no prédio do Centro de Saúde Princesa do Jacuí. Até o momento, Cachoeira do Sul tem registro de 8 óbitos por influenza. A Secretaria Estadual da Saúde tem orientado a todas as regionais para que intensifiquem estratégias que ampliem a cobertura vacinal nos municípios. A vacina continua sendo a arma mais poderosa contra o adoecimento grave de qualquer uma das formas de doença, seja da Covid ou da gripe. E a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul suspendeu temporariamente o serviço de vacinação no posto do bairro Marina. É que o vacinador entrou em férias. A retomada está marcada para o dia 28 de julho. Até lá, a orientação é que os usuários que precisam fazer alguma vacina procurem a unidade do bairro Quinta da Boa Vista ou as demais unidades que seguem com atendimento normal das 7h15 da manhã até 11h45 e da 1 da tarde até as 13h30. Além disso, tem aplicação de vacinas aqui em Cachoeira do Sul no horário estendido das 5 horas da tarde até as 9 da noite na EAP do Centro Social Urbano, no bairro Santa Helena e na unidade central, pertinho da Prefeitura. Hora da sua participação aqui no NT Sul. WhatsApp 51997697129 pode continuar mandando a sua mensagem para a gente colocar. Temos mais um bloco de interação afora esse aqui, tá? E o pessoal tá mandando também muitos questionamentos para o secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas. Mas afora a participação do secretário, tem também outros assuntos que estão rolando por aqui e a gente quer saber a sua opinião ou então a sua demanda. Vamos para a telinha? Magali, aqui de Cachoeira do Sul, trovão encontrado, boa notícia. Quero agradecer a vocês e o senhor Costeira, muito obrigada. Doguinho, que a Magali ontem estava meio desesperada, né, que ele tinha desaparecido, saído de casa, enfim, ceguinho de um olho, e ela mandou dizer para nossa produção aqui que agora ele está dentro dessa caixinha aí e não quer sair, tá? No aconchego de casa, né, matando a saudade, né, Magali? Que coisa boa, a gente gosta muito de boas notícias. Um abração para ti, obrigada pela audiência aí e felicidades aí com o trovão de volta em casa. Próxima mensagem. Jesse Amorim, eu e minha filha Maria Vitória sempre assistimos vocês aqui em Belo Horizonte. Grande abraço, coisa boa, Jesse, coisa boa, Maria Vitória, um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela participação e pela companhia. A gente fica muito, muito feliz em contar com vocês, tá bom? Um grande abraço. Continue mandando suas mensagens que daqui a pouquinho tem mais um bloco de interação onde a sua participação é destaque aqui no NT Sul. Pode também mandar o seu recadinho lá no Facebook ou no YouTube, combinado? A seguir, Prefeitura de Cachoeira do Sul multou 34 proprietários de terrenos sujos até agora. A Secretaria de Infraestrutura Urbana avança lentamente com o trabalho. R$1.000 aproximadamente. Em não atendendo, novamente, a cada 30 dias ela recebe uma multa dobrada. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento Rural de Cachoeira do Sul, Cristiano Leivas. Na pauta, a manutenção das estradas, a situação das pontes e como a equipe tem trabalhado para atender as demandas dos moradores do meio rural. O intervalo é rápido, nós voltamos em 3 minutinhos. Doze horas 29 minutos, este é o NT Sul, estamos de volta, trazendo para você as principais atualizações, os principais assuntos do dia e é claro que não pode faltar a previsão do tempo. Lena, como é que está a cara do dia em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul? Mostro para vocês. Aqui no centro de Cachoeira do Sul, esta é a paisagem, viu? O dia está com cara enferruscada, o sol não apareceu, muita umidade no ar, mas não se engane, a previsão diz que tem massa de ar quente elevando temperaturas no Rio Grande do Sul hoje e calor fora de época pode fazer os termômetros registrarem 30 graus. Confira como fica o tempo até quinta-feira em todo o território gaúcho. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muita cerração.
A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura mínima ficou em 12 graus e a máxima pode chegar aos 21. Quarta-feira vai ter sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Mínima 14 e máxima 23. Quinta-feira a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Mínima 10 e máxima 17 graus. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente de origem tropical avança pelo estado nesta semana, trazendo elevação nas temperaturas, principalmente nas localidades do noroeste e da metade norte. O calor fora de época trará máximas entre 5 e 10 graus acima das médias históricas de julho em diversas cidades. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 25. Entre Amandaí e Torres, no litoral norte do estado, 16. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus. A Escola Estadual Cândida Fortes Brandão realizou na semana passada a sua mostra científica, tendo como tema central as abelhas. Os estudantes se dedicaram à pesquisa e exploraram a fundo a importância vital desses insetos para o equilíbrio do ecossistema. Descobriram que sem as abelhas não há polinização, processo essencial para a produção de alimentos, o que pode comprometer seriamente a segurança alimentar em todo o mundo. Durante a mostra, as crianças também destacaram questões relevantes, como as mudanças climáticas e a degradação ambiental, fatores que ameaçam diretamente a sobrevivência das abelhas. Após o encontro, se concluiu que as abelhas são, de fato, as verdadeiras guardiãs da biodiversidade. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul, cumpriu na tarde de ontem um mandado de prisão preventiva contra um jovem de 21 anos no centro do município. Ele foi identificado como Leandro Bittencourt, detido pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, enviado para garantir a segurança da vítima. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar à disposição da Justiça. E a Draco de Cachoeira do Sul prendeu em flagrante, também na tarde de ontem, um homem de 40 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Santo Antônio, onde os agentes localizaram e apreenderam 65 porções de cocaína, 2 aparelhos celulares e uma motocicleta utilizada pelo suspeito. O homem foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao presídio. Apesar das dificuldades enfrentadas, a Prefeitura de Cachoeira do Sul tem conseguido avançar, ainda que lentamente, na questão dos terrenos baldios sujos espalhados pela cidade. O acúmulo de lixo e mato alto nesses locais representa risco à saúde pública. Localizar os proprietários é uma tarefa complicada e vem desafiando a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Além disso, a escassez de servidores para fiscalizar e executar os serviços de limpeza tem sido outro obstáculo. Bem, Helena, a gente traz uma atualização agora sobre um assunto que foi amplamente tratado, principalmente nesse início de gestão do governo Balardim, que é a limpeza dos terrenos, entre aspas, abandonados aqui em Cachoeira do Sul, sem nenhum tipo de ocupação. Até para uma ordem, enfim, dessas localidades, dos bairros e nas ruas principais, visando, naquele momento, a gente estava com a dengue em alta, os terrenos acabavam sendo espaços de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A partir de agora, a gente traz uma atualização sobre esse assunto, sobre essa iniciativa do governo Balardim,
cerca de 316 notificações e 34 multas já foram realizadas, mas esse número ele se atualiza constantemente. Ao meu lado, o secretário de Infraestrutura Urbana, Eduardo de Carvalho, para tratar sobre esse assunto. Secretário, o que a gente pode atualizar para o público que assiste o NT Sul e que manda praticamente toda semana algum exemplo, alguma situação parecida de algum terreno que não é limpo, que está abandonado. Hoje, o que a Secretaria já tem de levantamento sobre esse assunto? Boa tarde. A Secretaria continua sempre atrás de notificar os terrenos que estão em desconformidade com a lei. Desconformidade se refere àqueles que passaram de uma observação leve, dizendo que, olha, esse terreno está muito sujo, tem sofá, tem troncos, tem isso, tem aquilo, e foi ficando ali perpetuando, né? Isso vem incomodar os vizinhos. O prefeito Balardim realmente vem batendo bastante nessa tecla, né? De que a gente mantenha os terrenos com uma certa limpeza em todos os bairros. Então, não se tem lugares concentrados por bairro, né, de onde vem se autuando. Mas se autua aos montes de gente. Mas a gente só conta como notificação presente mesmo aquelas que aparecem o dono realmente. Porque no cadastro geral aparece, às vezes, um nome, tu notifica aquele nome no endereço que estava ali e a carta não retorna. Então, se usa o correio até para mandar essas notificações e elas retornam como se não encontrado o paciente lá, dono do terreno, né? Então, nós temos essas notificações, que já falaste no número, que foram 316 notificações. Parece ser pouco, não, é muita coisa. E a gente tem notificações que a gente faz em bloco também. Quando a gente sabe que tem um certo investidor, né, na cidade, que vendeu terrenos em um bairro, etc., o que você faz? Se atalha, não encontrou a pessoa, se entra com a notificação contra o proprietário, que é sabido quem seria o proprietário que estava em processo de regularização, isso e aquilo, e acabou não transferindo os terrenos para o nome das pessoas ainda. Então, a gente notifica o dono do loteamento como um todo, e ele, em 2 toques, ele dá um jeito de limpar para que a coisa não atrapalhe mais ainda no negócio, né? Secretário, são 20 dias, né? A pessoa ela recebe a notificação, tem 20 dias. Se a pessoa não tomar jeito na questão relacionada ao terreno, ela recebe uma multa de 10... dá em torno quase de R$1.000, né? R$1.000 aproximadamente. Em não atendendo, novamente, a cada 30 dias ela recebe uma multa dobrada. Então, ela recebe uma multa que seriam, por exemplo, 10 unidades de referência do município. E depois 10 mais 2, depois mais 2, depois mais 2, até o final, onde ela vai ter 12 notificações no nome dela. E aí se torna bem pesado, ela vai acabar oferecendo aquele terreno para a prefeitura, porque já não vai mais valer a pena para ela ser proprietária, né? Mas as pessoas têm atendido, ninguém tem sido reincidente. Uma vez autuadas, elas têm praticado a limpeza, né? Ok, secretário. Pelo relato do senhor, são 2 dificuldades que a secretaria encontra. Primeiro, localizar o proprietário do terreno, e aí vai na vizinhança, procura um antigo dono, enfim, buscam, é uma pesquisa bastante grande para tentar encontrar, e o segundo é o efetivo da secretaria para primeiro fiscalizar, conseguir mapear todos esses terrenos. Perfeito. E posteriormente tentar fazer a execução onde a pessoa ela acaba não cumprindo com aquele seu compromisso. Perfeitamente. Nós temos aqui 3 fiscais, né? E nós fomos também surpreendidos que deu um baque um pouco no nosso ritmo de notificações, que foi o efeito dessas últimas cheias, né? Que o foco da Secretaria foi totalmente desviado em outras atenções, né? Nós estávamos mais na parte de mesmo ajuda no salvamento, transporte e etc. Foi uma força-tarefa de todas as secretarias. Isso aí deu um certo recrudescimento
nessa ação, né? Tá certo, secretário. Obrigado por nos atender. Acho que a mensagem para quem está em casa e talvez tenha o terreno lá perto da sua residência, a situação não foi resolvida, é um pouco por conta da falta de braços aqui da secretaria. Exato. E assim, se você tem um terreno perto da sua casa, lá que você sabe o endereço e não quer se expor, coloque próximo ao número tal, que o fiscal aqui vai encontrar também, né? Ele não vai precisar estar procurando aonde é esse terreno. Embora nós tenhamos o programa do Google oficial, né? Que ele nos ajuda bastante. Mas se houver essa denúncia das pessoas no bairro, né, que estão lá na sua casa, no seu bairro, líder de bairro, etc., ele pode nos passar direto, não é obrigado a se identificar, aqui é o telefonar, né, para passar os terrenos próximo à casa deles, que eles passam lá dioturnamente, né, para que ajude a gente a fazer essa identificação dos lotes, tá certo? Tá certo. Então, conversamos com o secretário Eduardo de Carvalho, secretário de Infraestrutura Urbana, a gente trazendo uma atualização sobre os terrenos aqui em Cachoeira do Sul. Obrigada, Bernardo, pelas informações. E a gente vai falar agora sobre um assunto que praticamente todos os dias é pauta aqui no NT Sul. Você que participa conosco, que manda sua mensagem, já sabe que eu estou falando, né? Estou falando do interior de Cachoeira do Sul. Por isso, recebo agora o secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas. Vamos conversar sobre as estradas, a situação das pontes e como a equipe tem trabalhado para atender as inúmeras demandas. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo e obrigada por nos atender mais uma vez. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos que estão em casa. Sempre um prazer estar aqui esclarecendo algumas coisas para vocês. A gente sabe que a secretaria e os secretários estão sempre sob fogo cruzado. Então vamos começar direto porque tem muitas perguntas chegando. Secretário, o pessoal do Piquiri quase que diariamente manda perguntar quando que vão limpar as valetas do Piquiri, porque a cada ano, esse ano a enchente foi bem severa por lá, né? O pessoal saiu de casa com muito mais do que das outras vezes e não houve a tradicional limpeza das valetas lá no Piquiri. Quando vai sair isso? Pois é, Helena, aquilo ali é um trabalho em conjunto, aquele setor na Vila Piquiri ali pertence às obras, né? Mas a gente trabalha em conjunto com a estrutura urbana, municiando com equipamentos e com mão de obra. E ali a gente está pleiteando uma ajuda do governo do estado, com suporte de máquinas, porque a minha secretaria possui, tanto eu como o Eduardo, eu possuo uma escavadeira só para atender todo o município. Uhum. Então, ela está em algumas forças-tarefas, em extração de algum material, então impossibilita muitas vezes a gente ir lá e fazer um trabalho mais afinco, mais a contento na hora que precisa. Então, a gente está trabalhando junto ao governo do estado para que venha a cedência de uma máquina ou que eles venham fazer esse trabalho de limpeza daquele córrego que atravessa a vila, que também ocasiona nas cheias, né, coloca para fora ali. A gente falou com o prefeito Leandro Baladinho há poucos dias e ele mencionou a questão de que já mandou solicitação, inclusive, para o DENIT para a construção de 2 galerias ali para haver um deságue daquele acúmulo de água, mas a gente sabe que habitualmente, todos os anos, a limpeza das valetas é tradicional e é uma situação que atenua bastante a condição daquela localidade, por isso que o pessoal aguarda tanto, né? Realmente, Helena, nos pegou no contrapé, né? Mas essa cheia assim, histórica que foi, e as galerias a gente entende que é primordial, necessário, porque ali ficou como se fosse uma taipa de um açude, né? O asfalto criou essa barreira física ali, impossibilitando a água de escoar. Tem a questão da limpeza, isso é óbvio que tem que ter, não adianta a gente fugir da regra e da responsabilidade, mas a gente vai agir dentro da necessidade agora para que não tentar, se acontecer, aconteça o mínimo possível de danos, né? Pelo menos os impactos. Secretário, e existe assim, até quando vocês vão esperar por parte do governo do estado um retorno, se vem ou não essa ajuda, para que a secretaria passe a agir, porque o pessoal fica meio preocupado, a cada chuva, e aí, será com que certeza vai não, tem mais essa semana que o prefeito vai até ao Piratini lá para conversar diretamente, eu acho que com o governador, para que seja
o sim ou não, né? Senão a gente vai ter que colocar a força-tarefa, colocar o braço do município lá para fazer, né? A gente não pode brincar porque setembro sempre tem a histórica cheia aquela, né? É verdade. Secretário, vamos para a telinha? O pessoal está querendo fazer perguntas, nossos telespectadores. Alexia Strasburger, as estradas aqui em Três Vendas, Sanga Funda, estão repletas de buracos, mato tomando conta, sem cascalhos. Quando chove fica pior ainda, nem valetas tem para água correr e nem bueiros. E sem falar dos animais soltos na estrada, que também precisa ser feito algo. Pacote completo, secretário. Boa tarde, Alexia, tudo bem? Pois é, muito me surpreende. Três Vendas, nós estamos trabalhando lá desde a semana passada, né? Três Vendas, Estrada Pertile, Sanga Funda foi toda feita, colocado cascalho. Acho que quem é aí de Sanga Funda pode estar na audiência e pode nos informar. E buracos, infelizmente, vai existir por conta da época do ano, por conta da chuva. Isso é uma coisa que também nos atrapalhou. Estava com quase 70% das nossas estradas feitas de alguma forma e veio essa enchente e eu tive que recomeçar do zero. Desde a colocação de cascalho, desde do patrulhamento, desde o desentupimento de bueiros ou de novos bueiros, porque tem bueiros, Lena, que por 30 anos deram sustentação, deram o escoamento necessário de água. Um tubo de 40, como a gente costuma falar, hoje não dá mais conta. Então a gente tem que substituir. Isso aí demanda tempo, demanda mão de obra, demanda dinheiro público, demanda a aquisição de tubos, coisa que a gente não tem ainda. Então, Alexia, o pessoal está trabalhando aí nas Três Vendas. Sanga Funda foi feito. Claro que, de repente, deve ter algum buraco que outro, mas a gente tem que entender que a gente mora no interior, né? Eu sou cria do interior, eu sei que nem sempre as estradas vão estar um tapete. Ok. Mais perguntas dos telespectadores. Próxima pergunta na tela, Lucimara. Estamos aguardando a caçamba de pedras que iriam colocar no início da semana no Passo dos Rosas, sobre o Arroio Irapuazinho e o Rincão dos Bravos. Transporte escolar não está passando, dias bons para fazer trabalho nas estradas. Lucimara, como a gente havia conversado, Rincão do Rosa é a minha terra, é da minha família de lá. Aquele arroio em específico ali, eu levei esse teu clamor aí ao pessoal da educação para que fosse lá fazer uma vistoria, porque está impossibilitando a passagem dos escolares. Veículos pequenos passam. Eu disse, não, vá lá, faz uma avaliação para ver o que tipo de material a gente tem que colocar, porque não adianta eu ir lá e colocar pedra, na próxima chuva arrancar. Mais uma vez eu digo, não é ficando tapando o sol com a peneira, ou tentando fugir da obrigação, mas ali é um arroio de grande volume, por ser uma baixada, então a gente tem que atacar num período mais seco, que não tem uma vazante de água tão grande. Não adianta eu ir lá entupir de tubo, que vai vir a primeira enxurrada e vai levar. Mas a gente vai lá, isso eu te prometo que durante a semana eu vou aí pessoalmente, eu vou entrar em contato agora com o pessoal da educação para ver o que eles constataram lá naquela localidade em específico. Secretário, quando a gente conversou da outra vez que o senhor esteve aqui no estúdio, uma das demandas, o pessoal sempre reclama muito da questão de pontes do interior, a gente sabe que tem muito trabalho para ser feito, mas que uma das metas é não utilizar mais a questão de madeira, fazer pontes definitivas, né, em concreto e tudo mais. Como é que está o andamento desse objetivo, desta meta? A gente está com aquele projeto que a gente havia conversado, né, Lena, que era a implantação das aduelas, né? Claro que não em todas as pontes, mas é um projeto que já está tramitando. Não está mais evoluído, porque a nossa equipe técnica, a equipe do planejamento, se debruçou em cima daquelas pontes as pontes que tinham sido perdidas, entre aspas, no governo passado, ou que estavam com a iminência de ser perdidos, e eles se debruçaram naquilo ali, trabalharam incansavelmente aquela equipe para que a gente conseguisse aportar esse recurso. Então, muitos dos outros, as pontes de pequeno porte, ficaram, digamos assim, em segundo plano, mas já estão trabalhando. Esse sistema de aduelas vai ser o experimento primeiro, o projeto piloto vai ser ali na Ponte do Cid, no Jeribá, Barro Vermelho ali, que é por iniciativa
dos agricultores de lá que fizeram a aquisição desses sistemas de aduelas. Que já tem o material lá, Tem né? o material comprado pelos produtores. E aí, para realizar isso, precisa de licitação, de projeto? Não. A execução vai ser por conta da minha secretaria, a execução final, né? Está nos projetos. Os engenheiros ficaram de nos entregar o projeto nos próximos dias. Então, é uma coisa complexa, né, Helena? Ainda mais que a gente vai trabalhar com um dinheiro que não é da prefeitura, o dinheiro do contribuinte que fez essa doação. Então, a responsabilidade é imensa. Tu imagina a gente pecar no primeiro projeto piloto que é com dinheiro teu, no caso, não é público, né? Então, a gente tem que ter um cuidado ainda maior porque é pioneiro na nossa cidade essa implantação de aduelas. Então, a gente tem que ter o maior cuidado possível. Ponte do Cid, então, está na mira. Ponte do Cid, obra... Ponte do Cid e Potreiros. Que deve acontecer em seguida. Isso, Chico Souza lá. Ok. E, secretário, o senhor já comentou da dificuldade de maquinário, de realizar todo esse trabalho, que, por exemplo, lá no Piquiri já não tem equipamento, estão pedindo para o governo do estado. No geral, no dia a dia, o que tem a secretaria de maquinário, o que está apto ao trabalho? E em termos de pessoal, melhorou um pouco desde o início do governo? Já atenuou um pouco essa situação? A questão de servidores ali para prestar o serviço continua mesmo, até para pior, né? Porque, infelizmente, eu tive da minha secretaria 4 funcionários aposentados, então é 4 a menos. A questão de maquinário continua com os mesmos, só com algumas recuperações de máquinas. Contamos com 3 patrolas, uma plane, que é o trator que puxa, né? 4 caçambas, 3 truques e uma toco. Também 2 dessas foram recuperadas. E agora a aquisição de 2 novas, né, que está em processo, venceram a licitação agora o mês passado, já está no processo já de assinatura de contratos para depois chegar. Acho que no máximo aí 30, 40 dias a gente já está com 2 caçambas novas. Vai dar um respiro melhor. Com certeza, com certeza. Secretário, voltando à situação de Pontes da Roseira, Alto dos Casimiros, Porteira 7... Qual é a situação? O que tem de mais urgente? Quais são as prioridades a partir de agora? Ponte do Iruí também, que a gente sabe que já tem a questão de licitação também. Com certeza. Qual é a situação? Essas pontes ali, que nem eu falei, né, que o pessoal estava debruçado para não perder aquele prazo, enfim, tentar resgatar essa verba que teria, ali foi com sucesso, que é a Ponte do Iruí, Ponte Bosque 1 e Bosque 2, né, que é sobre o rio Botucaraí, a outra sobre o Arroio do Bosque, e a lá do Cerro dos Bravos. Essas estão ok, já foram licitadas, já tem as empresas ganhadoras, já estão em fase de documentação. A Ponte Bexiga ainda está em processo de análise, sondagem e análise, porque foi perdida a outra ali, houve mais alguns danos em cabeceiras ali, então eles optaram por novas perfurações para análise. Ponte da Roseira, estivemos junto com o prefeito e o vereador Edmar Garcia, lá na localidade, fizemos uma reunião com a comunidade para ver o que seria melhor a entrega ali. Ou uma ponte que custaria R$1 milhão aproximadamente, ou a implantação de aduelas. Por quê? A gente tem o conhecimento técnico da coisa, mas não tem o conhecimento da vivência que mora lá, né, Helena? Tu conhece bem a tua rua, tu conhece os fatores climáticos que vai acontecer ali. Choveu 40 milímetros, vai dar tanto de água. Então a gente foi lá buscar essa informação, esse diálogo aberto lá com o contribuinte, e optamos ali, assumimos um compromisso, eu, o Edmar Garcia e o prefeito, até dezembro entregar um sistema de aduelas ali naquela localidade. Secretário, vamos só traduzir para o leigo, telespectador, aduelas seriam o quê? Tipo galerias de concreto. Agora sim. As galerias de concreto que tem nas BRs, né? Que substituem as pontes. Claro, não cabe em todos os arroios, não cabe em todas as sangas. Por quê? A gente tem que medir o volume da água, ver nas maiores cheias onde foi o nível máximo, para ver se realmente suporta. Tem que ter uma análise técnica. Tem que ter uma análise técnica. Afora essas pontes, esses projetos que já estão encaminhados, o que mais temos de pontilhões, de problemas mais pontuais no interior do município, que o pessoal está sempre buzinando lá na secretaria? São diversas, né? Isso aí, a cada dia, a cada chuva, a cada entre safra e safra que entra, isso aí os danos acontecem. Por mais vistorias, por mais aquela manutenção preventiva, por se tratar de pontes arcaicas, digamos assim, de madeira, ultrapassadas, onde antigamente
passavam com a tonelagem de 15 toneladas, no máximo 30, hoje estão passando com 70, 80 toneladas em cima, então tem madeira que resista. Sem falar na qualidade da madeira, que antigamente a gente tinha uma qualidade boa de madeira, hoje em dia já estamos na era do precoce, né? Que era essa madeira para celulose, que infelizmente estão sendo usadas nas pontes. Então a gente está buscando evoluir, até estava em reunião com o pessoal do planejamento, para a gente tentar já ir substituindo futuras licitações de aquisição de aduelas, de tubulações maiores que suportem a vazão da água, para a gente substituindo essas pequenas pontes. Vamos começar por elas primeiro e depois vamos atacar nas maiores, né? Porque o futuro é o metal ou o concreto, enfim, tem que terminar com a ponte de madeira. E atualmente conta muito ainda com a participação, com a contribuição, colaboração dos produtores? Essa parceria ainda persiste? Demais. Agora, hoje estamos com uma frente de trabalho lá no Irapuazinho, próximo à Agropecuária JJ, lá em cima, no extremo, divisa com Santana da Boa Vista. E lá, os produtores de lá conseguiram nos doar a madeira de base. Então, estamos trabalhando nesse sistema de doação, porque eu sou um bom entendedor de madeira e sei que se eu botar uma madeira de péssima qualidade vai ser praticamente que um dinheiro público colocado fora, mão de obra de servidor, enfim, e colocando em risco ainda quem for transitar sobre essa ponte. Então a gente tem que ter esse feeling de entregar o melhor. E definir. Secretário, para não dizer que não falamos de flores, na telinha aqui tem elogio para o secretário. Cristiane Nunes, parabéns ao secretário do Interior. Estrada do Santa Bárbara fazia muito tempo que não ficava tão boa, fizeram um excelente trabalho. Obrigado, Cristiane, obrigado. Até coloquei esses dias no Stories, né? Não adianta a gente ter pressa, a gente tem que ir no tempo de Deus. E a gente procura sempre fazer o melhor. Às vezes não... por eu fazer um trabalho bem feito no Santa Bárbara, de repente, o cidadão lá do Barro Vermelho ou da Sanga Funda, que nem colocaram ali, ficaram um pouco descontentes. Mas acredito eu, assim, que sem eu começar um trabalho e terminar aquela região, eu acho que é uma perda de tempo, é uma perda de dinheiro público, porque a gente vai pecar no deslocamento. E não vai atender nenhuma e nem outra. Então, vamos por partes. Eu peço desculpa, nem Jesus agradou a todo mundo, a gente entende disso, mas pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor. Muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, em determinados lugares, não depende só do secretário, não depende só da minha equipe. Há tempo para tudo, né? Secretário, rapidinho que o nosso tempo está terminando e tem mais uma mensagem chegando aí. Solange, quero agradecer a gestão atual pelos atendimentos aqui no interior em Água Morna. Nota 1000. Obrigado, Solange. A gente tenta sempre fazer o melhor, né? E deixa aqui também um apelo, né? Em questões de corredores e estradas. Tu não tem noção como é difícil a gente trabalhar em determinados lugares. Por quê? Porque o proprietário, a cada reforma do seu alambrado, das suas cercas, do entorno da sua propriedade, ele avança cada vez mais sobre a pista, sobre a estrada, impossibilitando, que nem a moça falou ali da Sanga Funda, impossibilitando a gente fazer uma sarjeta, a gente fazer uma saída d'água. Então, às vezes, o trabalho não fica perfeito, não só pela culpa do secretário, não só pela culpa da equipe, mas tem o contribuinte que às vezes não ajuda nós. Ok. Secretário, obrigada pela participação. Temos muitas perguntas a mais. Não chegamos a falar 15 segundinhos para falar sobre cascalho. Temos disponível? Qual é a situação? Temos a aquisição via Fundex, foi uma verba recuperada de 2024, que a secretária Paola do Planejamento conseguiu recuperar, e foi feita a licitação e aquisição de cascalho. Até já houve denúncias aí que o cascalho era de péssima qualidade. Não existe cascalho de péssima qualidade, existe um material mal trabalhado. Esperem a gente colocar na estrada, esperem a gente entregar a obra e depois, se quiserem criticar, critiquem. Ok. Secretário, mais uma vez, obrigada pela participação. Nosso tempo estourou. Eu agradeço. Voltará seguramente aqui mais vezes. Sempre à disposição. Tá bom. Um grande abraço e muito obrigada, tá? Você que nos acompanha, obrigada pela companhia. Amanhã, Daniel Nunes está de volta aqui na bancada. A gente se vê nas reportagens. Tchau, tchau. Fiquem bem.